Olá, eu sou a Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre medidas de prevenção. E para me ajudar nesse assunto, é claro que eu trouxe o Cristiano Bittencourt, que é doutor em engenharia biomédica. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Mariane. Novamente, é um prazer estar aqui, ajudar os alunos nesse estudo aí da epidemiologia. Maravilha, o prazer é todo meu. E eu queria que você dissesse qual é a diferença entre medidas de prevenção e controle de doenças. Tem diferença, né? Tem diferença, exatamente. E às vezes a gente usa uma achando que está usando que é a outra, né? Com outro significado. O que é prevenção? Quando você fala de prevenir uma doença, a doença ela ainda não ocorreu. Então, quando você trabalha medidas de prevenção numa população, você está partindo do princípio que a população ainda não está doente e você quer prevenir, ou seja, evitar que ela adoeça, tá? Agora, o que é controle? Controle você já tem a doença, você já tem um grupo de doentes e você quer controlar o avanço dessa doença, seja contaminando outras pessoas ou seja até evitando que essas pessoas venham a falecer com aquela doença. Então, a prevenção é quando você não tem a doença, você quer prevenir que ela apareça, e o controle, você tem a doença e você não quer que aquilo se alastre, né? Basicamente Professor, isso. Você consegue dar um exemplo para a gente ali com a pandemia do Covid? O que seria uma medida de prevenção ali? Posso, então. Na pandemia do Covid, nós tínhamos pessoas que não estavam doentes, né? Então, tinham-se várias medidas para que essas pessoas não contraíssem um vírus. Então, por exemplo, a vacina, Evitar até as barreiras, né? Exatamente. Respeitar as barreiras sanitárias, Sim. o uso de máscara, etc. O álcool gel, etc, etc. E quem estava doente? Você tinha medida de controle. Então, o tratamento, beber muita água, permanecer em casa, usar também máscara para evitar contaminar outras pessoas, permanecer em casa na medida do possível, né? Em isolamento, então... Sim. Isso é verdade. Tinha muita medida de controle que a gente acabava assumindo, achando que era de prevenção, e não era de controle. Exatamente, isso aí. Verdade. Bom, professor, agora qual a diferença entre medidas de controle individuais e coletivas? Então, apesar do termo individual trazer o sentido de um indivíduo e coletivo grupo, nesse caso, medidas de controle individuais seria pensando numa população-alvo específica. Então, por exemplo, quando você tem uma medida de controle de uma determinada doença num grupo específico da comunidade. Eu quero evitar que uma doença que está se propagando em crianças de uma comunidade se alastre. Então, eu aplico medidas de controle individuais, tá? De um grupo específico. Quando eu estou trabalhando com a população no geral, a gente está falando de medidas de controle coletivas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma vacinação de gripe a nível nacional, sem nenhuma população específica. Então, isso é uma medida de controle coletiva. Perfeito. Essa é a diferença. Agora, para fechar, professor, quais são os níveis de prevenção em epidemiologia? Existem níveis? Sim. Aliás, é muito interessante. Quando eu fiz minha faculdade lá no ano 2000, ontem. Né? Ontem. A gente estudava que existiam 3 níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. E, mais recentemente, assumiu-se esse 4º nível, que na verdade é um primeiro nível, que é o chamado primordial. Então, o que é o nível primordial de prevenção? Você pensa no padrão de vida. Ou seja, eu tenho que garantir para a população um padrão de vida que previna a ocorrência de doenças. Então, por exemplo, quando eu tenho campanhas para motivar as pessoas a realizar atividade física, ter uma boa alimentação, eu estou fazendo uma prevenção primordial. Ou seja, melhorar o padrão de vida. Sim. Trabalhar nos chamados determinantes sociais de saúde, né? Ou seja, tirar ao máximo os fatores sociais que podem levar a pessoa ao adoecimento. Isso é a prevenção primordial. Depois vem a prevenção primária, onde eu ataco os fatores de risco que existem naquela comunidade. Então, por exemplo, se naquela comunidade eu não tenho esgoto e água encanada, então eu posso trabalhar para levar para essa comunidade água encanada, água potável e tratamento de esgoto para prevenir doenças para aquela população. Aquela população ainda não adoeceu, eu quero prevenir. Então, prevenção primária. O que é prevenção secundária? É quando eu vou trabalhar no diagnóstico precoce de doenças, ou seja, eu vou detectar quem está doente para evitar que essa doença ou evolua, né? Ou se alastre. Então, por exemplo, aquelas campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul, são campanhas de prevenção secundária. Sim. Porque você quer detectar rápido a doença, o câncer de mama também, né? Que é o Outubro Rosa. Você quer detectar rápido a doença para poder atuar, né? E evitar que ela se alastre ou se
prolongue, você até cure o indivíduo. E, finalmente, a prevenção terciária. Na prevenção terciária, você trabalha com as sequelas da doença. Então, você tem as pessoas que têm alguma doença, elas desenvolvem alguma sequela. Então, por exemplo, pessoas depois de um derrame cerebral, como sequela, elas têm distúrbios no movimento. Então, você vai trabalhar para melhorar essa condição de movimento da pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Aí que entra a reabilitação, aí que entra, por exemplo, a fisioterapia, que é a minha área, eu sou fisioterapeuta. Então, a gente trabalha muito na prevenção terciária, né? Que é o paciente já doente, ele tem uma sequela e você quer que essa sequela não evolua para uma coisa pior. Perfeito. Então, seriam os níveis de prevenção. Bom, dito isso, chegamos ao final, professor. Mas eu queria agradecer você sempre pela presença e também pelo conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui. Espero retornar em breve. Com certeza. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima!